Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise combo, dando aí continuidade à nossa saga Resident Evil. E hoje aí com a parte 8, e estamos aí quase na reta final, galera. Estamos aí com a parte 8, são 10 partes, então tá perto do final sim, né? E hoje vamos falar dele, Resident Evil Revelations 2. Então vamos parar de enrolação, vamos partir logo para esse vídeo que tá bem legal. Então bora! Resident Evil Revelations 2, conhecido também no Japão como Biohazard Revelations 2, é um game no estilo Survival Horror que segue basicamente a mesma base do seu primeiro game, né, dividido em forma de episódios e desenvolvido e distribuído pela nossa grandiosa Capcom, e lançado para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, Nintendo Switch em breve e PC. Quanto console, hein? E como é o enredo do game? Bom, galera, para começar a nossa análise, eu queria dizer para vocês que eu já fiz a análise desse game lá no começo do canal, bem nos primórdios mesmo, que foi logo depois que o game saiu, né, no seu lançamento. Porém, era no começo do canal, então obviamente a minha opinião hoje em dia é completamente diferente, a qualidade de análise também é muito diferente. Então hoje a gente vai ver aí pela primeira vez aqui no canal um remake de um vídeo antigo. Já faz tempo que eu quero fazer isso, né? Fazer remake de todas as análises que eu já fiz, né, aqui no canal, ou então de outros vídeos mais antigos, que com certeza vai estar bem legal com o meu conhecimento de hoje em dia, com a minha dicção atual, né, que tá muito boa, tá muito mais avançada do que antigamente. E bom, galera, falar sobre Revelations 2 é um tanto quanto complicado, né, pela época que ele foi lançado, que foi logo após o lançamento de Resident Evil 6, né, que teve muita polêmica, foi um emaranhado de confusão. E quando a Capcom veio com Revelations 2, isso já bateu no coração do público, né, que já estava meio que traumatizado com Resident Evil 6, ainda mais que o game prometia o que muitos games prometiam antes dele, né, que era trazer o terror de volta. Eu acho que na real todo game que a Capcom lança do Resident Evil, eles falam isso, né? O terror vai voltar, não sei o que lá, sempre essa bobeira ou algo parecido desse tipo, né? O que obviamente é uma bobeira pensar sobre isso, né? Porque hoje em dia o conceito de terror está completamente diferente, cara. Eu acho que mesmo se voltasse a época lá do Resident Evil 1, né, do mesmo jeito, eu acho que seria um tanto quanto estranho, né? O terror de Resident Evil 1 é muito clichê hoje em dia, quer dizer, é muito clichê. Então eu acho que mesmo voltando à origem do Resident Evil 1, eu acho que realmente não cairia muito bem nos tempos atuais, né? Porém, apesar de toda essa desconfiança do pessoal, né, por conta do Resident Evil Revelations 2, eu tava confiando nessa história da Capcom, afinal o game anterior, Revelations 1, foi um baita sucesso, e se o seu segundo game viesse da mesma forma, do mesmo jeito, né, eu iria amar. E justamente por isso que eu confiei tanto na Capcom por conta do Revelations 2. E bom, a história do game é o seguinte, galera. No game nós iremos controlar dois personagens já antigos na franquia, né. De um lado a gente tem Claire Redfield e de outro a gente tem Barry Burtell, personagens que todos nós fãs acreditavam que haviam sumido da história. Faz tempo que eles não aparecem na história de Resident Evil. E também temos um acréscimo de dois personagens novos. Temos a Moira Burtell, a filha do Barry, ela que também não é uma novidade na série, mas como personagem jogável é uma novidade, né? Ela já havia sido citada nos primeiros games, com fotografia, com diálogo. E por último, a nossa queridinha Natália. E bom, como nos moldes clássicos, né, nosso modo história do game vai ser dividido em 4 episódios. Primeiramente com Claire,
ela que, para quem não conhece, é uma das sobreviventes de Raccoon City lá do Resident Evil 2, e depois de tudo pelo que ela passou nos games anteriores, Resident Evil 2, Code Verônica, ela se junta a uma organização não governamental, né, a Terra Save, e ela acaba se dedicando a ajudar vítimas de armas químicas e biológicas. O game começa com a sede da organização sendo invadida por um grupo desconhecido e Claire e seus amigos de trabalho sendo sequestrados por eles. Isso inclui também a nova membro da organização, Moira Burtle. E nisso tudo, eles são levados a uma ilha deserta no meio do oceano e Claire e Moira têm que se unir, né, sem muito tempo para pensar, sem muito tempo para conversar, para poder fugir desse lugar aí que literalmente parece impossível de se escapar. Afinal, é uma ilha no meio do nada. E na metade do game controlamos Barry Burtle, ele que é um ex-membro dos Stars, atualmente é membro da BSAA, que depois de receber uma mensagem de Moira, ele embarca num barco, vai para a ilha sem pensar, né? Tudo para poder resgatar Moira, sua filha, de volta. E no caminho de Barry conhecemos a garotinha misteriosa, né, que apareceu no primeiro episódio com a Claire e com a Moira, que se chama Natália. E logo de início, cara, a gente já consegue perceber, logo lá no primeiro episódio, né, com a Claire e com a Moira, a gente já consegue perceber que ela não é muito comum, ela não é muito normal, né? E junto de Natália, Barry vai rodar a ilha toda atrás de sua filha. E cara, Resident Evil Revelations 2, nessa parte de história, ele é bastante interessante. Muita gente acreditava que o game não iria dar certo, que a sequência iria fugir completamente do que foi apresentado no primeiro game. Porém, eu acho, cara, que no final o pessoal falou demais. Todo mundo no final acabou ficando satisfeito com o resultado final. Eu principalmente porque, sinceramente, eles souberam pôr um ponto certo, cara, entre survival horror e ação. Que diferente de Revelations 1, aqui estava um pouco mais presente, né, a questão da ação. Uma das coisas que o pessoal falou bastante mal, cara, antes do lançamento, foi o fato do game ser lançado em formas de episódios. E quem joga games da Telltale como eu, né, que tem esse sistema incrível de episódios, sabe que isso funciona muito bem. E quem já veio com esse conhecimento dos games de episódios já estava aceitando muito bem esse sistema na saga Revelations. E eu prefiro muito, cara, essa questão dos episódios, porque cada episódio dura aí no mínimo 1h30, estourando aí 2h30. E toda vez que você termina um capítulo, aumenta mais a sua empolgação para o game, né? Aumenta mais o seu hype para o game. Literalmente eu posso dizer para vocês que não existe episódio ruim em Revelations 2. Todos os capítulos são um melhor que o outro e todos eles vão aumentando o hype um do outro, né? No caso, em todo final de episódio, que acaba exatamente na melhor parte, acaba exatamente onde tem um mistério, né? E vai intercalando, né? Vai mostrando um flashback, depois vai mostrando o presente, vai mostrando flashback, vai mostrando o presente, e assim vai. Isso é muito foda, cara. Eu gosto muito de ver isso. Em Revelations 1 a gente tinha isso também, e aqui eles resolveram manter, o que eu achei muito foda e amei, cara. Uma coisa que eu sinceramente não gostei nesse sistema de episódios foi o fato de você ter que comprar episódio por episódio. Você pode muito bem hoje em dia, né? Já foi lançado todos os episódios, já faz aí não sei quantos anos que Revelations 2 já foi lançado, né? Hoje em dia você comprar o game completo. Porém, os episódios, cara, ainda assim eles começaram a ser vendidos separadamente. E apesar do primeiro game também ser em forma de episódios, ele não foi vendido separadamente e hoje em dia também não é vendido separadamente. Tudo é um game só, porém o formato de episódios ainda está lá presente no game, e eu acho que deveria ser mantido dessa forma, né, similar ao primeiro, apesar de hoje em dia a gente poder comprar o game completo, né? E eu acho que seria mais legal eles lançar o game em forma completa, né? Pode manter a questão dos episódios, por exemplo, um mês vai lançar um episódio e no outro mês, daqui a 2 semanas, sei lá, vai lançar o segundo episódio, sabe? Você compra o game completo, porém ele vai ser lançado gradualmente, né? No caso, para quem está comprando no lançamento. E uma coisa muito legal de se notar e comentar
é que tanto Revelations 1 quanto Revelations 2 eles têm personagens inéditos, né? E todo mundo sabe que a Capcom ela costuma encher Resident Evil de personagens novos e só usar, sei lá, 4, né? Porém, em Revelations 2 você sente que talvez pela primeira vez nossos personagens novos não são totalmente descartáveis, né, digamos assim, e possivelmente tem futuro na série. Os dois finais, tanto de Revelations 1 quanto de Revelations 2, indicam isso. E Natália e Moira, cara, entrosam muito bem no game, entrosam muito bem com os personagens e também caíram muito bem no gosto do público. Lembrando novamente que Moira não é um personagem novo, tá? Porque ela já havia aparecido lá no primeiro game, né, em Resident Evil 1, em uma foto do Barry, porém nessa época ela era apenas uma criança e só foi mencionada. E Natália, o que dizer sobre ela, né, cara? É um personagem foda e o final dela só deixa uma brecha enorme, cara, para um terceiro game na série, e que eu não vou, obviamente, falar o final aqui, né, que é muito bom, é muito misterioso. Então, sabendo disso tudo, eu acho que a melhor nota para a nossa história é 8,5. Em questão de jogabilidade, eu já começo essa parte da jogabilidade dizendo que alguns conceitos básicos da gameplay são herdados de outros games anteriores, como Revelations 1. Por isso, muita coisa aqui não precisará ser repetida. Então eu recomendo vocês irem, vem aqui no card do canal, provavelmente eu vou deixar aqui em cima, né? Vai lá, assiste a parte onde falo sobre Revelations 1, que tá bem legal também. Aproveitem e assiste todas as outras partes anteriores, né? Uma coisa que com certeza foi um choque para todos foi o fato da gente jogar Resident Evil 6, que apesar de seus altos e baixos, tem uma evolução na sua jogabilidade muito boa, e depois você ir jogar Revelations 2, né, que literalmente retrocedeu na sua jogabilidade. E eu tô falando isso porque Resident Evil 6 e Resident Evil Revelations, eles foram lançados praticamente na mesma época, né? Ou seja, você jogou Resident Evil 6 um tempo, né? E depois de um tempo foi lançado aí Revelations 2. Porém, apesar desse retrocesso, entre aspas, né, isso não é algo ruim. A primeira coisa que a gente pode citar aqui é o fato de termos dois personagens passando basicamente pelos mesmos caminhos em tempos diferentes, como era nos antigos, né? Resident Evil 6 até tenta fazer isso, porém de uma maneira falsa, né, entre aspas. Os personagens eles não têm uma integração total entre eles, somente se ligando em cutscene em alguns momentos. Porém, em Revelations 2, isso tá legal porque a campanha da Claire e Moira, elas se passam antes da campanha do Barry, então tudo o que Claire e Moira fizerem e deixarem para trás poderá ser visto na campanha do Barry. Assim como era nos antigos, né, onde se você trancasse uma porta com a Claire, com o Leon seria possível usá-la, né. Os controles do game, pessoal, a gente já falou um pouco anteriormente, eles são bem similares ao Revelations 1, porém dando uma pequena melhorada. A gente também não tem tanto movimento, tanta mobilidade, né, como era no Resident Evil 6. As únicas acrobacias que Claire e Barry fazem é esquivar, bem parecido com Revelations 1 e Resident Evil 3, porém aqui de uma forma mais precisa e podendo utilizar a faca, juntando os dois, né, os dois combinados dão uma ótima estratégia. E uma coisa que muita gente falou no lançamento e que eu tenho que concordar um pouco é que Revelations 2 em certos aspectos lembra muito The Last of Us, né? Porém não tem nada de cópia, tá, pessoal? No máximo parece, e na minha visão a Capcom fez do jeito dela, né? Se deu bem no que fez e ficou muito bom. Outro ponto que é bastante parecido com os games clássicos é o fato de você ir e voltar pelos mesmos mapas o tempo todo, né? Porém eu sinto, cara, que aqui em Revelations 2 as coisas ficaram bem mais linear, né? Às vezes você tem que buscar uma chave para tal porta e essa chave vai sempre lá estar destacada no mapa. Eu acho que não deveria ser assim, ó. Eu sou a favor de deixar os players jogarem por conta própria, igual era em Revelations 1, igual era nos games mais antigos, né? Em Revelations 1 até tinha isso, né? Tinha um mapinha lá que sempre destacava onde você tinha que ir, porém era bem mais difícil e também não era tão linear quanto Resident
Resident Evil Revelations 2, né? Os puzzles do game, cara, é algo que sempre foi uma característica de Resident Evil e aqui não são nada complicados e na minha visão deixam muito a desejar. Claro que a ideia dos puzzles de Revelations 2 é bem legal, é bem diferente, são puzzles que, digamos assim, são mais realistas, né? Não são nada tipo, ah cara, tem um monte de zumbi atrás de mim e eu tenho que resolver um puzzle absurdamente inexistente, né? Não tem nada disso. Geralmente os puzzles vão ser objetos que vão estar no seu caminho ou botões escondidos. São puzzles legais e que não fazem as pessoas reclamarem nem gostarem também, né? Então eu posso dizer que sim, eles são bons, porém eu ainda prefiro os puzzles mais tradicionais, aqueles puzzles mentirosos, sabe? Ah, sei lá, tem 1 bilhão de zumbi atrás de mim e eu preciso pegar um negocinho pequenininho para poder botar em tal lugar. Uma coisa que é surreal, né? Não tem nada a ver, né? Arromba logo a porta. E aqui eles tiraram um pouco disso, né? Botaram um pouco mais realista e que, sinceramente, eu gostei, né? Eu não tenho muito o que opinar porque não interfere tanto na nossa jogatina. Além do nosso modo história, temos também 2 modos extras. O primeiro que é focado na Moira e o segundo que é focado na Natália. O da Moira, sinceramente, é muito bom, porém o segundo da Natália, apesar de ser bom também, ele não parece ser tão útil quanto o primeiro da Moira, né? E chega a ser até mesmo desnecessário, cara. E além disso, temos também o famoso modo Rage, né? Que é similar ao modo Mercenários, porém esse modo ele utiliza pontos para melhorar habilidades e armas e etc. E é algo bem similar com RPG, né? Ficou bem legal essa sacada aí do modo Raid e eu sinceramente gosto mais do que o modo Mercenários. O modo Mercenários para mim já estava enjoado, cara. Então foi bom eles terem inovado e terem botado aí o modo Raid. E cara, Revelations 2 em sua jogabilidade é incrivelmente bom. Ele tem um tempo de gameplay excelente, apesar de ser somente 4 episódios e você olhando em primeira vista acha que é pouco, né? Mas não é. Realmente tem um bom tempo de gameplay. E também, claro, temos também o fator replay que não pode faltar em nenhum Resident Evil, né? Que tem desbloqueio de bônus, roupas, armas e etc. E eu não tenho dúvidas, cara, que a melhor nota para a jogabilidade é 9. Em questão gráfica, graficamente falando, apesar de ser muito bonito, Resident Evil Revelations 2 deixa muito a desejar. A Capcom realmente deu uma reduzida legal no orçamento e esse era um assunto no momento, né? Todo mundo sentiu que Resident Evil 6 era melhor e quando lançaram o Revelations 2 realmente deu uma queda de qualidade absurdamente incrível, né? Você se assustava quando via a redução de orçamento do Revelations 2. E o que mais impressionava, cara, é que a gente estava falando de um game que era lançado para 2 gerações, no caso do console, né? Dando exemplo aí, Xbox 360 e Xbox One. Ou seja, a gente tinha aí 2 gerações onde os gráficos realmente não mudavam, não faziam tanta diferença entre uma geração para outra, né? Ou seja, se a gente tinha 2 consoles, se eu tivesse o Xbox 360 e o Xbox One e no 360 tava mais barato, né? Eu com certeza compraria lá. Mas de qualquer forma, galera, isso é só um ponto extra a comentar, né? Isso não interfere em absolutamente nada, pelo menos pra mim. Eu não ligo tanto pra gráficos. Se o game é bom de fato, cara, ele vai ser mesmo com gráficos ruins, né? Mas esse é um ponto extra que eu sempre gosto de comentar com vocês. E é assim, a questão gráfica, cara, no geral, ela tá bem parecida com os anteriores, porém tendo aí uma pequena mudança na questão dos personagens. E quando eu digo isso, quando eu digo mudanças, se liga principalmente a Claire e Barry, que são personagens que a gente não vê faz tempo na franquia e que vieram com rostos um pouco diferentes do original, né? Principalmente a Claire, que muita gente no começo criticou, mas hoje em dia até que aceita de boas, né? O rosto novo dela. É algo bem similar com o que aconteceu lá com Resident Evil 5, né? Onde a gente tinha uma Jill com o rosto completamente diferente da Jill do Resident Evil 3, mas que depois de um tempo, hoje em dia o pessoal aceita de boa, ninguém reclama mais, né? O sangue do game, o gore do game, ele tá presente de uma maneira bem diferente dos anteriores. Fazia tempo que a gente não tinha um game tão gore nos games de Resident Evil. Logo no começo, no primeiro episódio, isso fica claro para todos nós, né? Com personagens cheios de sangue, inimigos totalmente bizarros e existem salas que são repetidas
repletas de sangue, cara. E o mais legal disso tudo, velho, é a Moira, que reage de uma maneira muito realista, de uma maneira que eu acho que todo mundo na vida real faria o mesmo, né? Que é falar um monte de palavrão e reclamar a respeito da situação. E em geral, eu acho que os gráficos de Revelations 2 são muito bons e que com certeza a melhor nota para essa questão é 9. Em questão de áudio, bom, como eu sempre digo, é muito difícil um game em pleno 2017, em pleno século 21, ter a parte de áudio ruim. E realmente, cara, Revelations 2 ele não tem a parte sonora ruim, e sim muito boa. E as trilhas sonoras do game são bem memoráveis e sinceramente eu notei muito pouco elas. Realmente existem muito poucas trilhas sonoras no game, porém as poucas que tem são muito marcantes e todo mundo que já jogou lembra delas. E detalhe que algumas dessas trilhas também vêm reciclada do primeiro game. E a dublagem também é muito boa, não fica atrás, e por isso a melhor nota para o áudio é 9. Resident Evil Revelations 2 é um excelente game, eu tenho orgulho em dizer que ele é um dos meus games favoritos de toda a franquia Resident Evil, principalmente pelo fato dele ter esse equilíbrio muito bom, cara, entre terror e ação, e eu acho que em alguns aspectos, se comparado com o primeiro, ele realmente decaiu. Acho que a Capcom poderia ter dado um pouco mais de orçamento pro game, acho que ele deveria ser bem menos linear. E eu volto a afirmar aqui uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu falo sobre o futuro de Resident Evil, que pra mim, cara, o futuro de Resident Evil, ele não tá em Resident Evil 7, né? Como todo mundo dizia, ah, mas o terror voltou em Resident Evil 7, cara, tá muito bom e tal. Eu nem fiz análise de Resident Evil 7 ainda, né? Eu vou fazer mais pra frente. Apesar de muita gente falar isso, né? Falar essa besteira que eu nem gosto de ouvir. Pra mim, cara, o futuro com certeza tá na saga Revelations e que com certeza eu espero que em breve tenhamos aí um Revelations 3. E claro, o game ele é mais do que recomendado para todos. E detalhe que o primeiro episódio, cara, pode ser baixado aí de graça nos consoles, se eu não me engano, né? Por isso, se você não conhece ainda, vai lá, é só baixar e se apaixonar por esse game que com certeza vale muito a pena. Bom, galera, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo, ok? E também não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do canal, que isso me motiva bastante. Beleza? Um grande abraço a todos e falou!